Salve Deus para todos presentes. Salve Deus para todos que estão online nesse instante. Vamos elevar nossas mentes ao Divino Amado Mestre Jesus, à Virgem Santíssima, ao grande Semiromba de Deus na condição Seta Branca, Mãe Ara, esses ministros que nos regem, cavaleiros, guias missionárias e todos os nossos mentores. Cada um onde quer que esteja possa formar essa sintonia em qualquer dia, em qualquer momento e distribuir em benefício de todos aqueles que estão em vosso lar, em vosso bairro, em vossa cidade. Que esta força-luz possa alcançar o coração e a mente daqueles que ainda se dizem nossos inimigos. Divino Amado Mestre Jesus, estamos aqui reunidos mais uma vez em Teu santo nome. Te pedimos a luz e a proteção deste trabalho, nesta realização. Te pedimos por cada um que nos assiste, que eles possam receber de acordo com o seu merecimento. Salve Deus. Avisou aí? Quando entrou o meu texto. Salve Deus, meus irmãos. Hoje nós estamos com um probleminha de comunicação na cidade. Com vários provedores estão com problema. É um problema de link. Pode ser que caia, mas de qualquer forma nós estamos gravando e se houver falhas nós vamos publicar mais tarde. Salve Deus. Nós estamos falando de mundos encantados. Então nossa mãe, ela trouxe uma característica muito interessante em um mundo encantado que não está mais no físico, ele foi totalmente destruído pela ambição dos homens, pela grande ambição dos homens. Então nós vamos ler duas cartas, uma que complementa a outra, muito rapidamente. Talvez a gente pare em algum parágrafo para comentar alguma coisa. Mas são cartas conhecidas, fáceis de assimilar, mas que contam a história muito distante. Então nós vamos ler essas cartas e eu vou interromper só quando houver alguma necessidade. Algum paralelismo com a história da humanidade, com a Bíblia e tudo mais. Salve Deus. Você lê para nós, Lívia? Dá para ler aí? Então vamos. A civilização dos Maias e Yucatãs. Meu filho Jaguar, salve Deus. Observas bem o que fazer do tempo, do teu sacerdócio, de tua missão, e neles procures impregnar todo o teu amor, o que puderes da perfeição de tua conduta, emitindo e comunicando a doutrina que te foi confiada, para não perderes qualquer afeto na fronteira da morte. Salve Deus. Já interrompi logo na primeira, hein? É muito rápido, mestre. Nós vamos comentar essa carta em outra evangelização. Nós estamos aí, como estavam todos nas passagens de ciclos. E ela nos dá um alerta, para que nós possamos aproveitar melhor o nosso tempo, o nosso sacerdócio, nossa missão, procurando impregnar todo amor. E ela complementa o que puderes da perfeição de tua conduta, emitindo, comunicando a doutrina que te foi confiada, para não perderes qualquer afeto na fronteira da morte. Isso é muito sério. Nós estamos passando por um ciclo, nós não sabemos se vamos ser escolhidos ou não, se vamos ficar ou não, né? Então nós temos que ter muita atenção, porque foi o que aconteceu com essa civilização de Maias e Yucatãs. Na verdade não existia este nome neste período, mas ela colocou ali
esse nome porque é o nome que ficou hoje, Maia e Yucatán. Na verdade eram outras civilizações, nós chamamos de Yaquitumãs, que viviam ali naquela região muito grande. E esta região ela passou por uma grande transformação. Nós vamos ver aí que a princípio basicamente o centro do planeta era ali, porque era governado por dois grandes continentes, um continente atlântico e o continente lemuriano. Então o maior deles era o lemuriano, só que os lemurianos eram voltados mais para guerras, para luta, para conquista, para coisas negativas. Então houve uma grande transformação. Essa grande transformação nós conhecemos na Bíblia como o dilúvio. Foi o primeiro ciclo que houve. E na segunda carta ela descreve o segundo ciclo. Na verdade foi um acidente, não foi o segundo ciclo. Esse acidente ele dizimou 75% dos seres da Terra. Plantas, animais e tudo que existia na Terra. Então é muita coisa. Então o que sobrou da nova Terra é aquilo que nós vemos nos escombros, naquelas pirâmides dos maias, dos yucatãs, as pirâmides do Egito e tudo mais. É o que sobrou, porque quase nada sobrou. Os grandes animais, na primeira e na segunda, principalmente na segunda, os grandes animais deixaram de existir. O pessoal conhece aí como dinossauros e tudo mais. Aí vai vir algumas controvérsias, porque uma macê, quando ocorreu esse incidente, que se tornou um acidente por causa da ambição de um sacerdote, o que ocorreu é que há mudança no elemento. Até então elas eram vistas, tinham locais de pouso, tinha tudo, e a partir de então, ou seja, elas existiam em duas dimensões, física e etérica. E a partir de então, com a mudança dos elementos do físico, inclusive o carbono, que era outro elemento, aí se transforma em carbono, onde os cientistas comprovam idades, mas são idades que não correspondem o que é verdadeiro. No Himalaia nós temos um mapa de 25 mil anos. Esse mapa retrata esse período antigo, onde existia esses dois grandes continentes. Existia o mar amazônico, a Amazônia, uma parte dela era um mar, e por aí vai. Mas houve toda uma destruição. A península de Yucatán não era uma península, era parte de um continente, como nós vamos ver. Salve Deus! Então, a grande surpresa, mestres e ninfas, é que nós estamos aí. E a qualquer segundo, a qualquer momento, tudo pode mudar. No estralar de dedos, tudo muda. Porque o Criador, ele é supremo. Ele pode fazer o que ele quiser a qualquer momento. Então, os mesmos homens, os mesmos desatinos que começaram a existir lá pouco depois de Caim, pouco depois de Abel, com Noé e tudo mais, aí esses mesmos desatinos estão acontecendo hoje. E de repente as coisas deixam de existir. Elas passam por outro processo. Vamos lá? O sol que brilha, a nuvem que passa, o vento da despedida, o ar que alimenta com o perfume da dor. Aproveite, filho, estes momentos de tranquilidade que a terra, com toda a sua riqueza, ainda vai cobrar aos que não aproveitaram seus frutos. Salve Deus! A terra está perdendo sua nobre finalidade pela promiscuidade do homem. Então, meu filho, as coisas vão acontecer, isto é, a vida de Deus. Toda a natureza vai se ressentir também
os 3 reinos de nossa natureza, porque do céu virá a luz para o nosso conhecimento da vida fora da matéria. Nada temos a temer, porém, temos a respeitar. E quando chegar a hora de ver governo contra governo, pais contra filhos e filhos contra seus pais, salve Deus, meu filho Jaguar. Tudo o que temos é o nosso sacerdócio, e por ele alcançaremos, sem prejuízo de nosso corpo físico. Tudo o que te parece mistério, verás, com toda a naturalidade dos justos. Veja, filho, uma certa tribo que habitava todo o continente americano e se espalhava em uma enorme civilização, povo que hoje denominamos Maias e Yucatãs. Cresceu a sua civilização a ponto de desafiar a sua própria natureza, esquecendo dos poderes em Deus e sua natureza. Sim, filhos, Deus, em seu reino, em seu plexo, porque, filhos, o homem reconhece que foi anunciado o dilúvio. Porque, filho, o homem tem certeza de que naquela era distante o sol se escondeu. Salve Deus. Nesse período nós tínhamos mais ou menos esse mapa aí. Tínhamos perto da Ásia, onde se encontra com a Austrália, é um continente chamado Mu. E aqui um continente chamado Lemúria. Então esse continente, o que ficou dele foi algumas ilhazinhas, Ilha de Páscoa, Havaí, alguma coisa muito pouca que ficou em volta dele. E passa a existir, fazer parte da Ásia. Então era um continente enorme, muito grande. Então daqui era como se fosse a central de tudo. Era daqui que partia tudo. Então nós tínhamos, e aqui não existia uma península, nesse ponto aqui. O que existia aqui na época? Aqui não foi desenhado, mas existia um mar aqui assim, e um canal que passava daqui para cá, onde os navios navegavam de um continente lemuriano para o continente atlantiano. E esse continente atlantiano também não resistiu, porque as bases centrais eram todas vulcânicas. Todas elas eram vulcânicas. Aqui se constitui os abismos, aqui também se constitui os abismos, muitos vulcões ainda em funcionamento aqui, e muitas desaparições de navios, de aviões e muitas outras coisas, porque ainda existe atividade em 2 dimensões, tanto na dimensão física como na dimensão etérica. Então esse era o mapa, mais ou menos o mapa daquela época. Então aqui tem um nome que nós usamos hoje, esses nomes nós usamos hoje, e os nomes usados de primeiro. Aqui tem só 3, existia mais 2 ainda, mas aqui só tem 3, é o que interessa. A aparência da América do Sul, é lógico, não era essa, né? Nem da África, nem da América do Norte, era um pouquinho diferente. Mas com a separação, com o afundamento, com a destruição, muita coisa foi mudando. Então o que sobrou? Sobrou pequenas coisas que nós temos hoje. Nós temos, o nome ficou, Omeiocan, é uma ilha chamada Ilha de Páscoa, fica mais ou menos nessa região, algum local aqui nessa região aqui. Então, e aqui ficaram algumas ilhas, aqui ficou Fernando de Noronha, aqui ficou algumas ilhas perto da África, que ainda tem alguns vestígios dos atlantianos, ainda tem alguns vestígios, embora a capital ela fosse mais direcionada para cá, e a capital lemuriana
sempre no centro. Então a Lemúria era o mais alto ponto que existia no planeta. Era o ponto mais alto que existia no planeta, nessa época. Então salve Deus. Nós vemos isso aqui, né? Resta esclarecer, mestre, que no dilúvio, a Bíblia relata o dilúvio. E o primeiro ciclo realmente foi o dilúvio. E ele veio e as águas cobriram tudo isso aí. E essas águas só não cobriram essas partes mais altas, tipo a Lemúria, alguma coisa assim muito alta. Não existia a Cordilheira dos Andes na época, né? Foi com a segunda destruição, com o acidente que houve a distribuição da Cordilheira dos Andes. Então, salve Deus. O dilúvio aconteceu devido à chuva, água ou a ausência do sol? A ausência do sol e a maré subiu. A maré subiu. O que há? Quando os vulcões entram em erupção, eles produzem cinzas, né? Então o planeta ficou basicamente coberto de cinza, não eram nuvens. E depois essas nuvens começaram a acumular, condensar água, subir essas águas e começou a chover em grande profusão. Porque não podemos esquecer que existia na época as calotas polares, só que não eram na mesma posição que são hoje, né? Houve uma angulação, né? Teve uma angulação, então não é a mesma posição que nós temos hoje. Hoje já é o congelamento daquele período. Então o pessoal hoje descobre muita coisa no Polo Sul, por exemplo. Eles escavam para descobrir coisas que existiam há muitos anos atrás. Então são relatos que nós vamos ver que a nossa mãe ela tem razão quando ela diz assim que a civilização de Yucatán, dos Yaquitumãs, e a vinda dos capelinhos para cá ocorreu mais ou menos 32 mil anos, já que o mapa mais antigo que se conhece tem 25 mil anos. É a parte mapeada. Por que essa parte mapeada, mestres? A tecnologia existia, normal. A tecnologia que existia era de naves espaciais. Então tinha mapas, tinha levantamentos, tinha um monte de outras coisas. De repente, tudo deixou de existir. De uma noite para um dia, por várias vezes, tudo deixou de existir. Como nós estamos aqui, de uma noite para um dia, tudo pode deixar de existir. Nós não podemos esquecer disso. E nossa mãe deixa esse alerta aí. É um grande alerta. Deixa eu fechar um programa aqui que está aberto. Salve Deus. Vamos. O objetivo, mestre, é falar sobre o mundo encantado sem grande aprofundamento. Essas duas cartas que nós vamos ler, nós podemos aprofundar no futuro, sem problema nenhum. Continuando lá no finalzinho, o homem tem certeza de que naquela era distante o sol se escondeu. Aí continua aqui. Arrebentou a trovoada e as águas, caindo do céu, arrastou para o oceano toda a imundície daquela incomparável substância em valores para o etéreo. Eram deuses querendo transformar sua própria natureza. Deus, sim, porém, em sua figura simples, em sua figura perfeita e hieroglífica. Deus no homem, porém, não existe e não existirá homem-Deus. A sua sabedoria não tem limites, porém, há um limite para os seus poderes, e o seu limite está na precária condição de sua própria natureza. Desta vez, em Yucatán, toda a sua terra, aquela inteligência que mesmo nos labirintos eternos deixaram seus rastros, sucumbindo o homem e subindo os deuses. Desta vez foi água que transbordou, levando a fortuna inigualável. Quanto vale a vida na mente de cada um dos seres humanos que vivem
e viveram em toda épocas. Sim, todo conhecimento é aproveitado, nada se perde, tudo se transforma. Salve Deus. Se eu ficar comentando muito, vai perder o sentido quando nós formos analisar, né? O importante ali que ela fala, mestres, é que Deus o Deus está em nós, mas que nós nunca podemos ser Deus, né? Então nós temos que reconhecer isso. Nós não somos o homem Deus, mas existe o Deus no homem. Então isso nós temos que levar. E isso é algo assim muito antigo. Então quando nós falamos salve Deus, é esse Deus que existe em nós, não o ser que sou eu também, que sou a centelha de Deus, mas o Deus puro que existe dentro de mim. Esse Deus que existe em qualquer lugar, em qualquer momento, é esse Deus que ela está falando, é Deus com letra maiúscula mesmo. Então vamos lá. É grande essa carta aqui, mestre, mas é importante. Porém, quis a vontade de Deus ficar em seus rastros, no labirinto real deste caminho. Sim, filhos, toda a inteligência deixou o alicerce de sua unidade, deixou os deuses e o Catãs, quando foram recolhidos pela água. É preciso amar a Deus, os deuses da imortalidade. Sem este amor, muito pouco podem fazer. Por conseguinte, deixaram os deuses e o Catãs a sua fortaleza, ficando bem clara a separação dos três plexos da nossa natureza. Porém, voltaram mais uma vez, insistindo em sua pequena e rude civilização. Pedra, mais uma vez pedra, era só o que aprendia o seu coração, também de pedra. Sim, agora eram os maias, e maias da infeliz experiência de Yucatán, força e poder, o sol e a lua desta vez. O vento era o seu condutor, feliz e infeliz. Sim, filho, depois do aprendizado, é preciso retornar ao campo de batalha da vida terrena. É preciso renascer e reconquistar, melhorando seu caminho kármico, obtendo novas conquistas, novos conhecimentos, para teres a oportunidade de te conheceres a ti mesmo. Salve Deus. Importante notar que depois da destruição, depois do aniquilamento, alguns sobreviveram. E que esses que sobreviveram, eles continuaram, né? Dentro do mesmo propósito, fundaram lá suas doutrinas, continuaram dentro do mesmo propósito, só que agora como maias. Então eles passam a ser maias. Eram Yucatãs e maias. E de repente ficaram só aqueles que se conheciam como maias. E começam a se perder novamente. Mas eles viviam muito mais felizes do que anteriormente. Então vamos lá. Caiu não. Caiu. Pode prosseguir. Vou interromper aqui só a transmissão, tá? Pode. Porque somente a dádiva imortal satisfaz os nossos desejos. Muitas vezes, quando não conhecemos a nós mesmos, pensamos que os nossos juízes são cruéis. Saibas, filho, que a libertação não está nas ruínas. Voltamos tantas vezes quantas seja preciso. Voltamos sempre pelas nossas ruínas. Voltamos em seu benefício. Assim, filho, seja, pois, qual for a aprovação das cicatrizes que assinalam o teu caminho, sopras amando e agradeça a Deus a oportunidade
que te fez voltar? Quanto vale a vida na mente de cada um? Vale alguma coisa? A vida para quem sofre, para quem reconhece a si mesmo. A vida coloca-se acima das nossas dores e das nossas alegrias, porque ela é algo que vivemos, é algo onde vivemos, é nela que as dores e as alegrias são para nós experiências que também experimentamos e nos afasta da dor chamada dor das dores, que é a dor moral. Porém, isso não basta. Todavia, o trabalho sustenta e evolui a ponto de não sentir. Salve Deus. Nós temos dois pontos interessantes. O primeiro ponto, nós vamos e voltamos, as ruínas continuam. Então elas não nos trazem nada. Hoje nós estamos tão distantes dessas ruínas porque as pessoas elas vão em busca das riquezas que as civilizações antigas puderam trazer, ouro, joias e tudo mais, né? Então eles vão para saquear, não vão em busca da magia, não vão em busca da espiritualidade, porque se fosse em busca eles encontrariam novamente tudo que estaria ali pronto. Poucos se aventuraram e não conseguiram. Então nós temos essa característica que nós temos que valorizar. O que vale a pena esta encarnação, o que vale a pena viver esse passado, voltar e continuar vivendo esse passado. Então fica bem definido o reino da natureza que nós chamamos de microplexo, ou alma, que é onde houve a criação desta alma, houve a divisão desta alma no primeiro ciclo. O que vem a ser isso? Porque nós vivíamos como animais e espíritos ao mesmo tempo. Tanto é que nos considerávamos deuses, nós não tínhamos uma alma específica. A partir do momento que esses três reinos da natureza ficaram definidos, nós partimos para aquilo que nós chamamos de psique, ou alma, né? Psiquismo, o pensamento, é o que fica. E nós passamos a conviver com este ser a mais, com esse terceiro reino da natureza humana a mais. Então esse terceiro reino, ele ficou de forma temporal e deixamos de ser seres atemporais. Espiritualmente continuamos sendo seres atemporais, mas espiritualmente, mais psiquicamente não. Nós vamos, voltamos e nós temos outra alma, outra constituição. Nós não vamos lembrar do que nós fomos, se fomos um sacerdote, se fomos um escravo, nem nada disso. Isso nos dá grandes possibilidades, podemos reconstruir toda uma vida. E nós não ficamos parados dentro de uma civilização, ou seja, pedra a pedra, né? E continuar dentro do reino dessas pedras. Então nós não buscamos por aí. Então a partir do momento que nós decidimos voltar, experimentar esta vida em termos alma, nós começamos a ter outros aspectos, porque na alma vão ficar prazeres, emoções e sentimentos. Então nós temos um sentido de dor, de alegria, de tristeza, e esse sentido fica na alma, ele fica retido na alma. O espírito desencarna, ele continua com a sua dor. Não é o corpo físico que vai lhe produzir a dor. Então a sua alma produz a sua dor. A sua alma produz o seu descontentamento, a sua alma produz a condição de ainda ser mãe, de ser pai, de ser filho, de ser avô e tudo mais. Enquanto essa alma subsistir depois da morte, ela continua tendo seus valores. Então nós ganhamos um agregado a mais, e esse agregado ele tem um tempo de vida,
ele passa a ter um tempo de vida. Aí vem um vício enorme em todas as civilizações, e a religião e a doutrina se torna negativa. A doutrina se torna perversa, porque aí eles começam a fazer sacrifícios de onde vão buscar um magneto, para que a alma possa sobreviver cada vez mais fora da matéria. Então começa o sacrifício dos homens, mulheres, crianças, animais, né? De animais já existiam, mas começa aí o sacrifício dos homens e das mulheres. E matança, grande matança, principalmente dos maias, né? Então eles descobriram que através do magneto os espíritos podiam comunicar com eles e trazerem referências fora da matéria, mas precisaria do magneto para que eles continuassem sendo deuses fora da matéria. Então eles passam aí, eles começam um processo de matança, e esse processo de matança ele acaba se espalhando por todo o continente, e isso vai crescendo, e eles descobrem quanto mais puro, quanto menos contaminado, quanto menos sujo for esse sangue, melhor para eles. Então eles passam a ser sangue a princípio de virgens, né, das meninas. Aí esse sangue, elas eram criadas justamente para o sacrifício. Então elas não eram contaminadas com nada, com alimentação, com nada. E com o tempo, ao passar do tempo, as coisas se inverteram. Em vez de ser as meninas, passaram a ser os meninos. Em vez de ser os sacerdotes, passaram a ser as sacerdotisas. Porque começaram a entender que a mulher é que produzia a vida. Então a mulher passou a ser dominante. E isso não tem na história, né? A espiritualidade traz isso, não tem na história. A mulher passa a ser a dominante e passa a ver o sacrifício do homem. Aí vem o sacrifício no período do milho. Aí vem as sacerdotisas, né, que faziam esses sacrifícios. Esses sacrifícios. Aí vem que a sacerdotisa representava a plantação, representava a vida e tudo mais. Aí começa a ver o sacrifício dos homens, onde há um embate entre os homens e as mulheres, e anula-se isso aí. Então, de alguma forma, serviu esse embate. Não sacrifica mais nem a mulher, nem mais o homem, e os deuses morreram. Os deuses maias deixaram de existir, ou seja, sucumbiram, passaram a não existir mais, porque não tinha um magneto. Hoje nós chamamos aí de um milenar, de um Exu muito inteligente, um ser inteligente que faz com que as pessoas sacrifiquem outras, crianças. A esse tipo de comportamento que a civilização foi dizimada? Esse tipo de comportamento, não. Esse tipo de comportamento não foi por isso. Esse tipo de comportamento foi anulado a doutrina. Passaram a ser deuses da terra, homens vivendo na terra, né? São os dominantes da terra. Como nós temos aí os dominantes que não têm conhecimento, não tem nada, nós já temos um conhecimento. Eles vivem por viver o dia a dia. Vamos ver se voltou aqui, pelo menos para escutar, depois substituo. Não. Então é interessante, mestre, conhecer, saber como as coisas funcionam, para que a gente tenha uma noção do quão grande é a espiritualidade, do que nós devemos esperar da espiritualidade, em termos de valores, em termos de séculos, séculos e séculos, né? Quantos milhares de sacrifícios. Então, a princípio era o Deus Sol que dominava, né? E as pirâmides existiam ali para que o sangue jorrasse nelas e entrasse por túneis, por labirintos, e esses labirintos alimentassem as criaturas que existiam internamente, que eram esses deuses do submundo. E depois passou a existir o domínio da lua, que é o da mulher, e o sacrifício passou a ser dos homens. Quando
eles não podiam mais sacrificar o homem da própria tribo, eles começaram a buscar escravos em volta. Começaram a buscar escravatura para que pudesse fazer o sacrifício. Aí não interessava se eram puros, se não era, não interessava nada disso. Então eles continuavam fazendo os seus sacrifícios. Salve Deus! Vamos lá? Vamos chegar num momento importante. Porque somente a dádiva imortal acho que já foi não? satisfaz os nossos desejos. Foi não, né? Acho que não. Vamos lá. Muitas vezes, quando não conhecemos a nós mesmos, pensamos que os nossos juízes são cruéis. Saiba, filho. Já lemos assim. Já deu, né? Então vamos pular. Pensamos naquele homem cuja perna ia perder. Chegou um cientista e, no plano físico, lhe dando um remédio, o libertou. Porém, o homem, com suas duas pernas, se pôs a correr, a chocar-se em desafio com outros homens. Voltou à sua dor primária, indo ver-se em seu antigo estado. O cientista, tornando a vê-lo triste, por lhe dar o mesmo remédio. Não, ele não precisava mais do cientista. Dessa vez, sua doença era na alma. Engana-se. O cientista tirou do bolso o evangelho e deu a sua cura. Naquele continente de Yucatán, tudo era simples. Os planos se uniam, o céu, a terra. Sim, de outra dimensão se materializavam. Havia, nesta civilização, campo de aterrissagem, naves vindas de Capela, se comunicavam em harmonia. Esta civilização cresceu, crescendo a ponto de conhecer toda a Terra, todo este universo físico, romances, conquistas. Chegando mesmo ao começo da vida, que esperamos na passagem do terceiro milênio. Aí tem uns pontos que não pode ficar sem comentário, né? Mestre, nós falamos assim, vocês já imaginaram a idade do espírito que assumiu a roupagem de seta branca um dia? Quanto tempo ele está no planeta? E por que ele não se envolve com o karma de ninguém? Já imaginaram? Observem a história. O que seria esse homem com um problema em uma das pernas? Ele mal caminhava, mal podia fazer alguma coisa, mal podia atingir alguém, ou seja, aquilo era carne. De repente, vem um cientista e tira essa possibilidade kármica dele. E ele se mostra. Ele vai se mostrar quem ele é. Mas a verdadeira doença não era física, ela era psíquica. Mas ela estava paralisada pelo físico. A partir do momento que o físico não mais ofereceu resistência, ele passou a usar, a ser o que ele era. Então ele passa ali, vamos dizer ali, porém com as suas duas pernas se pôs a correr, a chocar-se em desafio com outros homens. Voltou à sua dor primária, indo ver-se em seu antigo estado. Ou seja, a partir daquele momento, todo mundo passou a conhecer ele. O verdadeiro ser que existia dele. Até então ele era o coitadinho, ele era o sensível, ele era isso, ele era aquilo. Então a dor original não foi curada, que não era física. O que precisa de curar essa dor? O Evangelho. Então o cientista verdadeiro, o cientista do amanhecer, é aquele que conhece a ciência do amanhecer e conhece o Evangelho. Aplica o Evangelho. Não estou falando de ler a Bíblia, de ler o Novo Testamento, de alguma coisa, mas o Evangelho redivivo.
dentro do sistema crístico, aquele que sabe abordar com amor, com carinho, com afeição, né? Aquele que vai em busca de tudo que nós temos para oferecer. Então este é o remédio, o verdadeiro remédio. Então nós não estamos aí para curar fisicamente. Nós estamos aí para curar desobsessivamente qualquer ser. Porque às vezes existe uma auto-obsessão. Na maioria das vezes existe a auto-obsessão. Então a entidade cura essa auto-obsessão. Se ele realmente se transforma interiormente, ele pode até ter uma cura física. Ela pode até existir uma cura física. Porque até então nós nunca tivemos um exemplo positivo. Nunca tivemos exemplo positivo. Sempre foi um exemplo de que a pessoa era outra, totalmente diferente. Nós vemos cada coisa aqui na frente de Pai Santa Branca, a espiritualidade nos conta, fala, Pai, se eu ganhar na loteria, eu vou construir isso, construir aquilo, construir o templo, vou construir... Mas se eu ganhar na loteria, ele some, ele vai embora. Ninguém nunca mais vê ele. Da mesma forma o médium que vive pedindo espiritualidade, de repente ele muda de vida. E ele atribui isso à espiritualidade, mas a fé dele que geralmente fez isso. Tá lógico, ele atribui a espiritualidade. Aí ele deixa mais de vir, ele fala, não, vou pegar um avião, vou para a praia, vou curtir minha vida, né? A vida é curta, ele já inventa um monte de coisa, um monte de situação e volta. Aí já começa a pôr defeito na doutrina, nos valores, um monte de coisa. Então, muitas vezes, mestres, muitas vezes não compensa, né? Por isso que é só com Cristo. Porque aí tem todo um transcendente, tem toda uma transformação, tem todo um processo. Aí o Cristo chega em Seta Branca e fala, ó, pode dar. Mas Seta Branca pode tudo. Ele pode dar qualquer coisa. Qualquer coisa. Eu lembro, nosso irmão Vitor, que ele desencarnou há pouco tempo, um Ajanã, ele estava fazendo cultura com Edelvis, e Edelvis virou para ele e falou assim, meu filho, se você for lá na frente do Pai Santa Branca e pedir para ele te cura na hora. Já vi isso aqui várias vezes. Mas eu acredito que ele nunca foi, né? Ou a fé foi pouca, sei lá o que aconteceu, né? Então não aconteceu. Então, mestres, nós presenciamos muitas coisas e às vezes tem algumas fés que para mim, por exemplo, é complicado, é muito complicado, porque vou contar uma passagem aqui muito estranha, né? Para mim é muito estranho, porque me marcou muito. Eu estava na frente do Pai Santa Branca um dia, no Templo Mãe, estou lá, tranquilo lá. Aí chega um senhor lá com as pernas todas feridas e lava na água, bacana, né? E vai embora. Eu estou lá, ainda, olhando a imagem do Pai Santa Branca. Aí chega o outro lá, pega a água e bebe. Naturalmente. Mas sem saber o que tinha acontecido, sem saber de nada. É fé. De alguma coisa é fé. Então, qual que é a maior fé? As duas. Né? As duas fé. Então, às vezes as pessoas ficam aí um monte de medo, um monte de pavor, um monte de situações na mente, na cabeça, do que pode, do que não pode. Aquela fé eu não tenho, porque eu vi ali, né? Aquela fé eu não tenho. Então, a partir do momento eu nunca tinha bebido, e a partir do momento eu falei que eu nunca ia beber aquela água. Passa nem a sua mãozinha lá. Então, mas é questão, né? E quem sabe aquelas pessoas realmente foram curadas e tudo mais. Mas é íntimo, é dentro, é pessoal. Salve Deus. Você fala da auto-obsessão, você está falando da pessoa obsediar a si mesmo. A si mesmo. Ela crê em coisas, né? Crê em momentos da sua vida. Tudo está acontecendo de errado, é espírito, tudo está acontecendo de errado. É o outro, é forças negativas, correntes, tudo, coisas que ela cria da mente e passa a funcionar contra ela. A nossa mãe falava que o jaguar que vira as armas contra si mesmo.
Esse é o que vira as armas contra si mesmo. Porque ele está armado, ele tem poder, e ele vira para ele e atinge ele mesmo, com todo aquele poder que ele tem. Mas ele não sofre também, nesse ponto aí, uma influência de Depois ele passa a sofrer. Depois ele passa a ter uma família em volta, né? Mas nasce dele. Porque ele culpa o espírito e vai receber um espírito. Falta de confiança em si mesmo. Em si próprio. Então, por exemplo, a gente fala muito nas aulas de elevação de espadas, onde se trata muito bem isso, o fortalecimento da nossa alma, né? Dos nossos valores, que nós esquecemos quem nós somos verdadeiramente, o ser que nós somos verdadeiramente. E às vezes nós estamos aí com as armas voltadas para nós, em vez de estar utilizando essas armas. Salve Deus! Estamos falando dos maias, né? Então, vamos lá. Continente, mestre, continente ali, a península, é só a península que é Yucatán. Ali nós temos a Guatemala, nós temos um monte de Porto Rico, né? Um monte de outros locaizinhos ali, é só a península mesmo. Então vamos lá. Em nome de Jesus Cristo, nos planos etéricos, se houve lindos casos de evolução científica, principalmente na eletrônica. Naquela época, evoluíram tanto a ponto de projetarem a sua própria imagem em outros planos totalmente conscientes. Novamente se levanta o homem. Eletrônica, conquista de novas terras, de novos mares. Então, a força magnética se alastra e, com a rama, percorre nas raízes, levantando seres, ultrapassando o nêutron, queimando a terra, destruindo a verde rama, e o homem-deus se esvai, deixando de ser imortal. Sim, filho, aquele que segue somente o caminho da devoção faz com ele um círculo vicioso até se impregnar da superstição. Há muitas naturezas neste mundo, como há muitas riquezas no céu. E o que vejo é o que sinto, eu, a vossa mãe em Cristo. Salve Deus. Só deu uma pincelada aqui que foi falado, né? Isso é. Por que aquele homem de Deus lá está com os maiores? É ele de ortografia? Homem Deus? É Ortografia. como ele, né? Está em amarelo, mestre, porque essa parte em amarelo é a outra carta que nós vamos ver agora. Ou seja, isso aqui não lembro a data, mas em 1981 ela escreve essa outra carta, A Terra dos Homens Pássaros, que é aquele períodozinho ali que está amarelo, né? Que até então ela não tinha trazido informações. Alguns anos depois ela traz essas informações. É uma carta bem menor, mais fácil de avaliar. Salve Deus, vamos lá? A terra dos homens pássaros. Salve Deus, meu filho jaguar. É com amor que eu faço esta carta, e sempre pedindo a Jesus que me esclareça ao seu lado, com a força para ser entendida. Filho, aqui temos a demonstração do verdadeiro significado da mente sobre o extrasensorial. Governamos a mente e as emoções, alteramos, revolucionamos e modificamos as chamas vitais. Sim, filho, já nos desenvolvemos através das 7 raízes. Tudo isso parece, filho, muito distante de teu alcance. A realidade é o jaguar, que está trazendo para mais perto a visão de um quadro total. O jaguar, o homem que foi individualizado em 19 encarnações. Provamos sempre que a doutrina, somente a doutrina, é a bagagem real deste mundo para outro. Porque, filho,
Mesmo que eu viva com os espíritos, converse com eles e entrasse em um disco voador, sem conhecer a sua linguagem, sem o amor de uma doutrina em Cristo Jesus, nada me iluminaria, senão a missão de um comportamento religioso. Sim, filhos, não pensem que muitos cientistas já não viram alguns fenômenos. Viram sim, viram mesmo, porém sem sabê-lo analisar, sem amor ou sem querer baixar-se de seus velhos princípios, deixaram-nos de lado e foram cumprindo o seu dever. Porém, filho, nós não podemos criticá-los. Em uma de nossas vidas passadas, já pagamos o nosso tributo. Foi no ano 80, mais ou menos, quando uma linda tribo vivia na mais perfeita harmonia. Eram filhos do sol e da lua. Os grandes ensinamentos vinham por intermédio do grande Equitumã, vindo de Cristo Jesus. Eram espíritos individualizados que traziam a sua linguagem espiritual. Esta tribo se deslocara de diversas partes deste universo etérico e extraetérico. E aqui, no seu mundo feito de pedras, eram vidas que andavam em busca das conquistas e levaram à frente a ciência dos tunchis. Formavam uma poderosa tribo com a experiência dos Ramsés e as comunicações dos grandes ancestrais. Formaram um poderoso sacerdócio. Numara, o grande sacerdote, enfrentava os mais árduos caminhos. Sua força mediúnica e doutrinária já dominava o poder magnético das cabalas, e sobre suas ardentes vibrações recebia as constantes visitas dos grandes iniciados que periodicamente abençoavam aquele povo. Eram feitos grandes preparativos e as grandes amacês baixavam por ali e à distância falavam com voz direta e ensinavam os poderosos magnéticos. Nós falamos aqui de Grande Equitumã, seria uma das encarnações do Espírito Seta Branca, do mesmo Espírito. Materializavam objetos, mantas lindas, e afastavam as feras perigosas que tanto assombravam aquela tribo. Porém, o homem, quanto mais tem, mais exige. Lindo é o que podemos dizer. Aqueles homens se amavam. Lindos casais se uniam pelas bênçãos das amacês. Os homens daquela tribo, apesar de serem Equitumãs, Ramsés e audaciosos cavaleiros verdes, viviam 120 e até 200 anos. Tinham o prazer de ver seus filhos em harmonia. As amacês ensinavam a união da família e o verdadeiro amor. Porém, Numara insistia em suas experiências. Queria que fossem normais os seus encontros. Numara era o mais temoso dos sacerdotes. 7 iniciados, com toda a harmonia, guardavam aquele povo. As amacês mandavam que todos saíssem de suas casas e, com riscos profundos e luminosos, deixavam tudo iluminado. As ruas, as montanhas, onde tivesse pedra,
Dali se comunicavam por outros cantos e com outras tribos. Ali se avizinhavam muitas tribos. Porém, Numara queria uma grande civilização de conhecimentos eletrônicos, ou melhor, nucleares. Com a graça das Amacês, foi tecido um macacão, ao qual se dava o nome de Anodai. Todo canalizado, voava pela energia do sol e deixado na cabine de controle. Ali recebia também sua rota, menos sofisticado do que hoje, porém, muito eficiente. Eram jaguares destemidos, eram homens-pássaros, que voavam e se estendiam por toda a parte da América, em todo o continente. Estátuas enormes e iluminadas destacavam a terra dos homens-pássaros. Tudo era de acordo com as Amacês. Nada mais posso dizer, filho, sobre o que aquela gente fazia. Porém, Numara já estava velho e não ensinava sua ciência. Também, essa tribo sempre foi displicente, principalmente naquela era. Vinham recentemente de um mundo de agressão. Sim, filho, água e areia. Faziam formas e as enchiam com este material. Secavam com a energia atômica, a ponto de fazer estátuas de seus sacerdotes. E por baixo das mesmas guardavam seus objetos de voar. Eram tubos fininhos, que guardavam todo o magnético atômico que lhes cobria o corpo. Foi uma grande metrópole, mística, de um povo refinado. Porém, Numara tinha como única preocupação tirar o que mais pudesse das Amacês, apesar de muito as amar e respeitar. Era um dia de festa e todos anunciavam os festejos. Era uma noite de luar, na triste noite nefanda. Os raios se desencontraram, desintegrando tudo o que fosse vida. Foi uma triste experiência. Depois, filho, nas aulas, vou explicando os porquês desta ausência dos aparelhos de capela. Não é possível atravessar o nêutron sem que haja o perigo de explosão. Aos poucos, tudo se cumpre como Deus quer. E pelos olhos que entreguei a Jesus e pela verdade, fiz esta carta, com amor em Cristo Jesus, com carinho, amém. São situações muito sérias, mestres, né? Que complementa, vocês vão ver que uma carta complementa a outra. E ela trouxe algumas gravações até chegar nessa última carta. Então nós temos ali um epicentro, onde uma Amacê ela foi destruída, e o poder é tão imenso que uma Amacê ela destrói quase todo o planeta, a energia de uma Amacê. E o pessoal considera essa área aí, esse ponto aí, como a queda de um meteoro, um grande meteoro que extinguiu os dinossauros, bem nesta região aí. E a história relata na mesma região esse incidente. Não tem como, por mais que eles escavam, eles não acham a presença do meteoro. Eles acham pedras brancas, depois pedras pretas, várias faixas de pedra, mas não vão encontrar, porque não foi por algo físico de grandes proporções. Então, nesse período, esse choque atômico
que ele correspondia a milhares de vezes a quantidade de bombas atômicas que nós temos prontas. Então foi algo realmente devastador. Então alterou-se continentes, destruiu esses continentes que estavam em formas aí, com muitos vulcões, eles deixaram de existir, né? Alguns formaram alguns morros, algumas regiões, e sobraram poucas criaturas, pouquíssimas criaturas. 25% de uma população é pouquíssimo, é um quarto, né? Então o que sobrou é que começou a fazer a mudança. Então ficaram meio que perdidos. Quem são esses perdidos? Os incas, que não tinham mais o conhecimento dos maias. Não tinham mais como buscar as amacês, não tinham mais como buscar nada disso. Foram os índios americanos, tanto da América do Norte como da América do Sul. Foram os asiáticos que estavam mais longe ali, né? No país chamado Mu, no continente chamado Mu, e onde ficou ainda, na Austrália e em alguns locais, alguns vestígios de animais que não sofreram grandes transformações. Mas na maioria deixaram de existir, não existindo mais. Então os animais que tinham de grande porte na América do Sul, na África, na América do Norte, eles se extinguiram totalmente, deixaram de existir. As grandes árvores deixaram de existir e o mar ali se fechou. Hoje nós temos um rio chamado Rio Amazônico. Então o canal ainda existe, mas o mar deixou de existir, se tornou um grande alagado, né? Então ali chove-se todo dia, onde era esse canal não existe mais. Um pouco abaixo ali do Amazonas nós temos um mundo encantado, chamado Eldorado. Ele fica mais ou menos entre Mato Grosso e Goiás, na verdade, não é no Amazonas. Então, com essa devastação que a população está fazendo, começa a aparecer, vai começar a aparecer e começar a ficar visível. Nós não sabemos se eles vão utilizar para extrair ouro, alguma coisa assim, ou se vão utilizar dentro da magia. Não sabemos de nada ainda. Então, mestres, nós temos uma doutrina onde nossa mãe, nós vamos estando atualizados, totalmente atualizados, mas de forma mais transparente, mais tranquila, como nós vimos lá, quando nós falamos do Deus Criador, e nós falamos, não sei se foi na evangelização, sobre a Gênesis. Foi na evangelização? Foi, né? Sobre a Gênesis, a criação, e aquele Deus com sentimentos. Então Deus, vendo que tudo era bom, quer dizer, Deus com sentimento, Deus com alma, né? Então o Deus Criador, ali na própria Bíblia já denota que um Deus Criador, ele tinha os seus valores, as suas raivas, os seus sentimentos e tudo mais. E que existia um Deus supremo, um Deus maior. E na carta, não sei se prestar atenção, ela fala do Cristo, dono, Senhor Supremo do planeta. Quer dizer que existe outro Senhor do planeta, que tem o Senhor do planeta e o Senhor Supremo mesmo do próprio planeta, ou seja, o dono mesmo do próprio planeta. Então nós temos que interpretar com mais seriedade, com mais tranquilidade, né, as coisas. No texto ali dá para entender que esse Numar aí é meio audacioso. O que é esse Numar? Eles eram sete sacerdotes, né? E cada um deles, ali na Lemúria, existiam como se fossem sete pilares. Cada um desses pilares é responsável por uma raça raiz. A partir dali, as ordens, os comandos e tudo mais. E cada um dominava um grupo. E Numara dominava essa América do Norte, do Sul todinha, toda ela.
Ele era o responsável. Não tinha uma denominação religiosa ainda, né? Depois é que veio a denominação religiosa. Mas O existe, Deus que eles cultuavam eram os amacês. não tinha um Deus, né? Eles fabricavam esses deuses através da pedra e tudo mais, passavam a cultuar eles. Não tinha um Deus. O que existia lá era o grande Ectumã, que é o Simiromba, né? Que seria o espírito Seta Branca, que teve a encarnação Seta Branca, é o que orientava, porque esse espírito ele veio de Capela como sendo um grande sacerdote. Não, o Seta Branca, é o Simiromba na verdade, né? Ele veio e se comprometeu com esses sacerdotes, com esses grandes mestres, a dar continuidade. Só que essa continuidade começaria do zero. E eles pensavam que eles iriam chegar aqui e continuar como eles continuavam lá, pilhando, enganando, né? Como o governo, como a sociedade faz hoje. Então é o mesmo princípio, é o mesmo período. Eles chegaram aqui pensando que ia só continuar. Então esse espírito, a princípio, ele não reencarna, mas ele dá todo o apoio, toda a logística, todo o suporte através das amacês e tudo mais, para que eles possam conseguir. Mas eles em si, eles já eram maus, totalmente maus. Então eles chegam a um planeta em crescimento, que já existia também seres do próprio planeta, né? Mas já chegam esses capelinos que foram exilados, que foram trazidos para cá, que constituiu essa raça aí, e hoje estão quase todos evoluídos. Mas se eles tinham essa procedência má, eles eram más, por que a Amacê dava esse poder? Suporte? Esse suporte? É porque a promessa foi essa, né? Esse povo iria partir para outro planeta, e nesse outro planeta ia ter mais abundância, ia ter um começo de vida, né? Porque até então um dos planetas de Capela já estava totalmente aniquilado, que é o que eles viviam, né? Era um planeta basicamente administrativo, político, e cheio de ganância, cheio de um monte de valores. E com isso vem esses grandes líderes e vem os seus companheiros, né? E esses companheiros somos nós também, alguns de nós. Alguns conseguiram evoluir, se transformar em cavaleiros de Oxóssi, passaram a ajudar o Simiromba cada vez mais e usar o poder das amacês para nos proteger, que é o caso que nós temos aí hoje. A proteção se dá através desses cavaleiros de Oxóssi, que nós temos aí, que eram esses seres do passado. Mas existe o planetérico ainda naquela região, e ali nós temos, na Lemúria nós temos, em toda aquela região nós temos os homens pássaros. Então, os homens pássaros eles sobrevoavam Egito, América do Norte toda, né? Toda essa região e parte da Ásia. E na Atlântida nós temos o que ficou depois conhecido como homens peixes. Também seres sem escrúpulo, que não respeitam a humanidade hoje, não respeitam ninguém hoje, constitui ainda, tem seus discos voadores, suas naves à parte. Mas esses homens pássaros, eles tinham um macacão, um macacão que fazia com uma energia atômica, fazia com que eles voassem. Eles não eram realmente pássaros, não. Eles tinham é porque os elementos possibilitavam isso, que eles flutuassem, que eles mudassem. Quando houve a explosão, é como se nós tivéssemos aqui 150, 200 elementos na química. De repente, a quantidade cai para 102 naturais. Deixa de existir os outros. E esses outros que existiam eram considerados radiativos, que é acima, né? Bem acima. Então, eram radiativos que conviviam com o ser humano sem prejudicar, com o ser, né? Sem prejudicar. Não vou falar do humano, não. Até então.
Então eles conseguiam mover em grandes distâncias. E nossa mãe deixa nos livros, né, mais informações, bem mais informações, nos livros que o seu Mário publicou. Isso é. Tá? No texto lá também, ela cita 19 encarnações. Eu tenho uma certa curiosidade em relação a essa questão. Essa reencarnação, sabendo que tem Jaguar que está na sua 20ª ou 21ª, assim, a minha dúvida é em relação a esse tempo. Suponhamos aí, vou colocar 21 reencarnação, colocar uma média de 100 anos, dá 21 mil anos. Em relação a esses 32 mil anos, eu sei que o Jaguar foi um período no espaço. Mesmo assim, esse período não é tão grande. Essa diferença desse período aí, o que o Jaguar estava fazendo? Ele estava trabalhando no plano espiritual, no etérico, entendeu? Essa diferença não existe. Eu tenho essa dúvida. Eu falo assim, não existe uma diferença. A princípio vivia-se de 100 e poucos anos a 200 anos, né? Assim, eu coloquei uma Depois, média. na verdade, a média espiritual é 180. É o que a espiritualidade passa. 180? 180, é muita coisa, né? Se ele basear nessa aí, então é muita coisa. A diferença aumenta, né? Aí vem essa grande diferença que nós temos aí hoje. E o Jaguar, ele é o espírito que não deixou de encarnar. A diferença dele é só essa. Os outros ficaram parados no tempo, no espaço, nas conquistas, nos valores, se tornaram Deus, se tornaram tudo. E nós não, nós saímos de um e estávamos no outro, saímos de um e estávamos no outro. E só ficamos parados um período porque a doutrina atrasou. Cerca de 300 anos. Enquanto ela atrasou, nós ficamos paralisados no espaço também, que nós teríamos que vir naquela época. Para que não houvesse prejuízo, nós ficamos parados esse período, um período curto. Mas parado em si, parado ou estava trabalhando em si? Não, na verdade, nós estamos sendo educados, né? Estudando. Parado é sem reencarnar. Porque nós, de qualquer forma, nós somos espíritos difíceis. Então, nós ganhamos, vamos dizer assim, esses 300 anos para nós, não estou falando assim, foi 300 anos nos doutrinando, né? A forma peculiar que é falado, né? 300 anos nos doutrinando. O que quer dizer isso? Não é que nós éramos maus, nos preparando para uma doutrina de um século, de 300 anos depois. Até então nós não estávamos preparados, nós estávamos preparados para a doutrina de 1700, nós iríamos evoluir junto com os pretos velhos. E ainda não adiantou nem 1700. Não adiantou ter uns Jaguar, não podem julgar, né? Mas a verdade a gente não sabe se é Jaguar, né? Os Jaguares são poucos, né? Na verdade a gente não sabe se são Jaguares. Deus, mestres, estamos aqui na gravação, sem a internet, e vamos continuar lá com o áudio de nossa mãe. Lembrando que nós falamos sobre alma, nós encerramos falando sobre alma, sobre microcosmo, sobre o funcionamento da alma. E ela vê tanta seriedade nisso que a maioria das cartas, dos áudios, ela fala sobre esses 3 reinos da natureza, porque é o domínio de tudo, é o grande domínio de tudo, né? Se você consegue dominar esta alma que subsiste depois do desencarne, você conseguiu tudo, você tem tudo. Então, você está de posse de tudo. Então, educar esta alma, esse é o grande segredo. Como educar esta alma? Então, nós temos aí técnicas milenares, técnicas antigas, né? Voltando um pouquinho, quando a Lemúria foi destruída, eu esqueci de citar isso, e houve toda essa separação dos continentes e tudo mais, o continente mais alto que ficou é o que nós conhecemos como Himalaia. Então é o local de mais difícil acesso, onde poderia guardar uma grande biblioteca, né? E é o principal mundo encantado que existe hoje.
é o mundo encantado que rege todos os outros. A partir de lá rege todos os outros, só para relembrar. Então é esta alma, entender esta alma, como funciona esta alma, silenciar esta alma, é a chave de tudo. Mas a maior dádiva que nós temos não é a condição de estarmos isolados, porque o jaguar não precisa estar isolado. O monge precisa estar isolado. O padre, alguém que se dispõe ao celibato, fica isolado. Ele se isola de tudo. Seria muito mais fácil, né? Mas nós já passamos por tudo isso. Nós não precisamos passar por isso novamente. Então o jaguar, ele consegue entrar no templo, por exemplo, e fazer com que sua alma seja favorável ao trabalho, que ela seja menos perceptiva fisicamente, menos perceptiva espiritualmente, ou seja, que ela seja favorável, que ela funcione realmente como uma ponte. Mas às vezes falta dentro da cultura do jaguar como fazer com que essa alma seja favorável. Nossa mãe ensina e pede para ensinar, principalmente aos médios de incorporação, aos doutrinadores também, como respirar, forma correta de respirar, né? Que é você... existe um termo antigo que eu nunca tinha visto, a gente fica velho, eu nunca vi as coisas, né? Mas de vez em quando você percebe que todo mundo conhecia, só você que não conhecia, né? A gente ensinava a técnica aí dos Himalaias, de não sei o que, coisa e tal, mas tem uma técnica aí brasileira, americana, seja lá de quem for, chamada técnica do bolo. Eu achei muito interessante. Talvez alguém conheça a técnica do bolo, né? A técnica do bolo consiste em você cheirar o bolo, né? E depois você soprar as velas. Hã? Cheira na flor. Cheira. E você soprar as velas. Eu achei muito interessante isso aí. Porque você, para se planificar, né? Você precisa. Só cheira, não come não, né? Não, pode comer não. O que foi? Então vamos cheirar o bolo daqui a pouco. Foi? Então você cheira o bolo bem. Nossa. Enche a barriga. E sopra a vela. Sopra a velinha. Americano, né? E eu velho como sou, eu fui aprender semana passada. Aí cheio de técnicas, hindus, dos Himalaias e tudo mais. Você não lembra de nada disso? Hã? Você não lembra de nada disso na realidade? No dia a dia. Lembro sim. Preciso lembrar, porque senão o bicho pega. Senão o bicho pega, né? Não falo você, eu falo nós, todos. Lembro. Prática no dia a dia. Assim. Lembra. Quando a pessoa... Passa batido. Você mesmo faz muito, faz? Ou fazia? De vez em quando. Fazia, eu já fiz mais, né? Porque a yoga exige, né? A yoga exige você se planificar. Porque nós temos que prestar atenção, mestres, o seguinte: qual é o alimento mais importante que nós temos? O ar. É o ar. E o segundo alimento mais importante? A água. Então, por que ficar sem? Por que não aprender a consumi-los da forma mais correta possível? Né? Sem ar, prende a respiração. Isso vai muito tempo? Não vai. Fica sem água para você ver. Você pode ficar até sem comida, mas fica sem água para você ver. Então, são dois elementos que faz parte da nossa Constituição. Nós temos que saber como eles funcionam aqui dentro. Eles vão entrar envenenando ou eles vão funcionar de acordo com a necessidade. Então passa a ser algo assim, eu estou aqui agora, estou de alguma forma planificando, porque passa a ser um hábito, né? A respiração não é tão mais pulmonar, é mais abdominal, e eu respiro mais e solto com mais velocidade, passa a ser mais natural. Então existem técnicas muito importantes. E nossa mãe ensina a técnica da respiração nessa questão. Você respira fundo, espera um pouquinho e depois solta pela boca. Ela sempre ensinou dessa forma. Respira pelo nariz, profundamente, segura um pouquinho. Não é segurar de travar a membrana, né? Nós não podemos travar essa membrana aqui.
A membrana que dá respiração, não é o pulmão. As pessoas pensam que é o pulmão. O pulmão é um balão que enche e esvazia, porque a membrana, né, o diafragma vai subindo ou descendo. Então, nós aprendemos a planificar. Estando planificado, as primeiras coisas que você sente são energias, são formigamentos nos poros. Parece que tem eletricidade nos seus poros, ou seja, você está planificado. Então você não precisa ficar muito tempo não. Alguns minutos você consegue planificar. E a nossa mãe, ela trabalhou para que o templo fosse um acumulador de prana. Olha que interessante. Um acumulador de prana. Como assim? Iluminação, principalmente iluminação, menos luz solar possível, né? É a mesma coisa de reishi com orgônio, as máquinas de orgônio. Feita a máquina para a pessoa entrar dentro e tudo mais e fazer. O orgônio é sinônimo de prana, né? Só que é um nome científico. Então, na forma científica, chama-se orgônio. Na forma científica tem coletores, organites, um monte de outras coisas que as pessoas inventaram com o tempo, que não vem ao caso. Então, o nosso caso é o templo está pronto. Ali é um acumulador de prana. Aí você pensa assim, oxigênio? Não, oxigênio é natural nosso. Nós vamos aqui no meio da floresta e tudo mais, tem oxigênio. Se a floresta ela é fechada, você tem prana lá dentro. Olha que coisa bonita. Se ela está aberta com muitos raios solares, você não tem prana lá dentro, você tem oxigênio que vai dar vida ao animal normal. A prana, ela expande com muita facilidade, ela fica muito rarefeita com a luz solar, porque ela fica a frequência muito alta, e ela fica menos rarefeita, ou seja, mais condensada, com menos energia solar. Então, os nossos templos eles são constituídos de forma que ele passa a ser um acumulador. A sua própria estrutura, construiu-se castelos em volta para que o sol não invadisse diretamente o interior do templo. E favorecesse a cura também, a produção de ectoplasma e a cura do espírito. Então, nós temos ali dentro, nós já temos a substância. Mas será que nós estamos usando da forma certa? Porque faz parte da mediunização você sentar no trono e se planificar. Ali naquele momento você pode ir se planificando. Rapidamente você está pronto, logo você está sentindo que está cheio de energiazinha. Quando a entidade chega ou quando a princesa projeta em você, você sente todo o processo. É a primeira coisa que você tem que fazer para que o seu corpo não interfira na sua alma, para que ele seja, para que ele receba com mais facilidade esta alma. Então, nós vamos aprendendo vagarosamente que nossa mãe deixou tudo pronto. Às vezes as pessoas estranham, por exemplo, uma coisa que o médium estranha, e muitos doutrinadores não fazem. Os doutrinadores, ela ensinava os doutrinadores a limpar sua aura. Chegar aqui, sentar como se fosse uma entidade, puxar e descarregar do plexo solar, descarregar daqui, normal. E o doutrinador, na sua cultura, pensa que é do Apará, né? E dentro das reuniões que ela fazia todo mundo fazer. Né? Não tem esse negócio não é coisa para doutrinador não. E não é coisa para parar também fazer de olho fechado, incorporar também não. É limpeza, mestres. É uma grande limpeza que você faz. Podia fechar, né? Então você está ali sentindo radiação, um momento ruim, você vai para um local mais tranquilo lá, faz sua limpeza. Eu já faço isso. Né? É natural. Então nós temos que usar as nossas armas a nosso favor. E as coisas vão ficando no esquecimento, ficando parado, ficando para lá, para cá, né? E é lógico que nós não vamos ficar aqui dentro do tempo parecendo todo mundo. Parecendo doido, né? Aí você vê, que cara tá doido, né? Mas quantas vezes numa
não há necessidade dentro do trabalho, no local, você vai para um cantinho. Gente, eu falo muito da evangelização, banheiro físico não é banheiro etérico. Você entra ali, senta, baixa a tampa do vaso, senta, faz sua limpeza ali, pronto, acabou. Não tem nada de banheiro etérico ali. Então é físico. Agora, se você tiver um monte de conceitos na sua cabeça, ali é um lugar impuro, não sei o que, coisa impura aqui no físico, né? Mas espiritualmente, como é que fica? Aí eu falo assim, às vezes um cara cai lá numa fossa profunda, lá tá mergulhado em merda, ele não vai lembrar de Deus porque é impuro, né? Não vai pedir ajuda a Deus porque é impuro. Então, são conceitos da mente das pessoas, né? Então, esses conceitos tem que deixar de existir. Tem que deixar de existir. Nós vamos ler só uma parte para nós encerrar um pouquinho mais cedo, viu, mestre? Vamos lá? Só 2 para não ficar sem ler. O espírito manipula para sua realização, desde quando o espírito escolhe a sua mãe. Sim, um grande laço se entrelaça. Mãe e pai. Mãe, na minha concepção de clarividente, a mãe é o espírito responsável pelo homem na terra, que assume toda a responsabilidade. O que somos? Somos aqui na terra e muita coisa levamos para os mundos etéricos, o que nos dá uma mãe. Lascou, hein? Que aí o pau quebra, né? Além da mulher trabalhar pra caramba, ralar, e ela é responsável pela felicidade ou não do espírito. E às vezes todo bonitão ainda é o pai, né? Nós temos que lembrar assim, é a mãe que consegue, não é o pai não. O pai colocou no mundo, né? A briga, vê se não tem briga. Separa os dois para você ver se a mãe não faz de tudo para ficar com o filho. De tudo. A não ser que a mãe desnaturada mesmo. Tem que nem a mãe não é, né? Às vezes é criação, mas aí foi coisa de outra mãe. Passou de uma para outra e renasceu. Então, mestre, o espírito, ela fala assim que, não sei se foi aqui, a sua felicidade está na escolha da mãe, da sua encarnação. E a sua infelicidade também. Mas todo o espírito reencarnante, ele tem a opção de escolher? Ele pode pelo menos opinar, né? Às vezes a espiritualidade, ela tem, por exemplo, ele não tem acesso ao karma dela. É o que acontece, escolha kármica, não? Ele não tem acesso ao karma dela. Mas aí o arcano, que é responsável, o ministro responsável, vamos dizer, o ministro, ele tem acesso ao karma dela. Ele analisa que lá na frente ela vai prejudicá-la. Até então parece estar tudo bacana. Só que lá na frente vai prejudicá-la e alterar o seu compromisso kármico. Aí não vai. Ou vice-versa. Ou vice-versa. Mas a tendência é os dois fazerem as pazes, se unirem, né? E o conflito, o embate é mais com a mãe, não é com o pai. Ele é muito mais com a mãe. Raramente é com o pai. Então o filho, a filha, ele bate. Quando há cobrança mesmo, é diretamente na mãe. Diretamente na mãe. O pai a figura do pai, ela ficou mais em termos de memória genética. Porque lá em casa era assim, olha, você castiga fulano porque ele foi mal criado hoje. Era o papel do pai. A mãe não. Você vê lá o que você está fazendo. Porque na minha casa era diferente, meu filho. Não dou conta não. Na minha também. Né? Na minha casa era diferente. Não, mas a mãe também arrumava o cacete. Depois, quando era o tempo mais pesado, era o pai, né? Na minha casa Minha casa era nossa. Então é assim. Aí você tem essa questão de você trazer para perto. Hoje nós temos a possibilidade, esse conhecimento, né? Sem precisar agredir, sem precisar nada. Mas eu fui de agredir. Na minha época eu aprendi dessa forma. Né? A minha filha foi mais pela agressão, né? Pelo castigo e tudo mais. O filho não foi
Foi 7 anos depois. Hoje o castigo é tirar o telefone, o celular, o computador, né? Mas isso aí é muito relativo, né? Então, mestre, essa questão mãe, nossa mãe clarividente, ela se incluía porque ninguém mais para ter referência de mãe que ela. Certo, Né? mas o espírito escolhe a mãe, né? Ele tem essa condição de escolher. Mas a mãe também pode rejeitar, né? Pode. Como a gente vê, né? E é igual a Claudinha está falando, pode fazer parte do compromisso kármico, né? A rejeição materna, né? Mas nós não podemos esquecer o seguinte, que há a adoção por parte, aquela criança adota outra mãe, automaticamente. A não ser que ela vai para um orfanato, mas mesmo lá ela tem a opção de adotar a mãe. Porque geralmente a mãe passa a ser uma vizinha, né, uma tia, e assim vai. E a gente vê pelo respeito, pelo segmento de vida, eles escolhem seguir aquela família, né, porque a família dele não tem base, espiritualmente não tem base. Quantas pessoas nós temos no mundo aí que não nasceram de família sem base nenhuma e foram grandes celebridades, grandes seres, né? Em favelas e tudo mais. Então não é só a mãe física que colocou no mundo, é a mãe eleita também, aquele que ele elegeu. E Maria, mãe de Jesus, né? Ela pontuou isso muito bem. Ela criou as freiras, né? Que substitui a mãe em vários princípios. Hoje não, os orfanatos hoje não são conventos, né? Mudou. Então as freiras elas substituíam com muita facilidade, tinham afetividade. Eu tenho uma freira que foi mãe, ela chamava Maria Isabel. Foi minha mãe e pronto, acabou. Eu tinha minha mãe, tinha outra mãe e tinha mais uma mãe que era tia. Tinha 3 mães. Mas a mãe que me criou não tinha estrutura psicológica para ser minha mãe, vamos dizer assim, plenamente, né? Embora vivêssemos juntos. Mas aí vinha a eleição. Essa eleição é natural. Então a nossa mãe é um ser que ela colocou na boleia ali de um caminhão 5 criaturas, 4, né, de sangue e uma adotiva, e andou o Brasil todo, passou fome, necessidade, tudo mais. O dia que queria tomar os filhos dela, porque a família é muito importante, né, queria tomar os filhos dela, ela comprou uma arma e falou que ia matar o primeiro que tentasse, e ia matar mesmo. Ela iria para o tribunal e saía armada. Se o juiz desse ganho de causa para o avô, a avó, sei lá, não lembro, o pai dela, ela iria matar. Ela saiu com essa convicção, quer dizer, ela era a mãe, né? E os filhos sofreram junto com ela, cresceram junto com ela. E até hoje todos eles chamam ela de mamãe, os que estão encarnados. É mamãe, pronto, mamãe. E assim vai. Então ela soube trazer o papel de mãe e foi mãe de filhos complexos, com encarnações complexas, difíceis, né? Transcendentes, difíceis, e conseguiu fazer com que eles alcançassem o máximo possível de luz. Mas não foi fácil, nunca é fácil. Então foi muita dor, muito sofrimento para que eles pudessem deixar de ser imperadores, reis, deixassem de ser grandes políticos, soldados e tudo mais, e passassem a viver um mundo diferente, ou seja, a cultura da sua alma. Então ela fala assim que o responsável que está ali pela encarnação de um espírito é a mãe. Ela não está tirando o direito do pai, mas é a mãe, né? A felicidade ou a infelicidade é o que está ali, não é? Depende da mãe.
Então esta mãe, ela vem com um compromisso, maior compromisso, dar luz às trevas, porque nós somos espíritos trevosos e quem nos ilumina é a mãe. Quem nos dá o primeiro magneto é a mãe através do leite. E a mãe é capaz de dar o magneto do próprio sangue, por causa de um filho. O pai não. O pai é mais difícil. Tem que chamar ele a razão, um monte de coisa. A mãe dá naturalmente. Leva a vida, né? O pai não, vai ter que convencê-lo um pouquinho. Será que não tem outra opção, né? E aí vai. Funciona por aí. Mas é esta questão. Lembrei da dona Petrina, né? Baixinha. Baixinha ela dava? Não? Mansa, né? Seu Vicente que conta. Então, o espírito, ele leva do físico aquilo que a mãe impregna nele. Essa herança não tem jeito. Ele já leva do físico. E termina ali, mestres. A mãe terminou o papel dela ali. A não ser que tenha realmente uma conexão espiritual, familiar, mas não tendo, terminou aquela missão ali. Fala desencarnou ou terminou? Aquele ser já está pronto para outra missão, para outros momentos. E muitas vezes esses espíritos são requisitados. Nós presenciamos tanto isso, mestres. Nós presenciamos tanto isso. Espíritos já estão evoluídos, uma mãe que já está evoluída, ela vem e plasma um corpo para receber um outro que está atrasado. Porque ele espera a mãe. Ela não tem nada a ver com ele mais. Mas aí chega ali e dá o colo de mãe e ele parte. Ele consegue ir embora, ele consegue caminhar. Depois ela se desfaz daquele veículo, né? Mas ele precisava ter então daquela referência de mãe. Ele não pede pai, não. Ele não pede pai. Ele pede mãe e a mãe pede filho. E o espírito está lá evoluído e ele vem, plasma como criança de novo para ser acariciado por aquela mãe que é um sofredor, é um monstro. E ela decide partir. Porque às vezes eu no passado fui ali destruir aquela família. Para ele me perdoar, aquele ser evoluído tem que plasmar ali como um ser, como um filho, ou como um pai, ou como uma mãe, para que possa acreditar realmente eu que estou atrasado, né? Então nós temos muito esses milagres aí do dia a dia, principalmente nos angicais. Não sei se é uma carta, se é uma aula. Parece que a tia fala em dado momento que o amor de uma mãe é capaz de libertar um elítrio, parece. Não tem isso, não tem? Capaz de libertar um elítrio. O carinho de uma mãe. Mestre, uma coisa que a espiritualidade nos ensina, desde pequeno, só para encerrar, é que você pode conversar com o físico, você pode conversar com a alma e você pode conversar com o espírito. Como assim? Aqui eu estou conversando com o físico e com a alma. Aí você tem uma criança difícil, problemática, cheia de problemas. Você espera entrar em sono profundo. O animal dormiu. O que está ali? A alma. Você fala baixinho no ouvido, mas bem baixinho, para que não acorde. Eduque a alma. Sem a presença do físico, difícil. Às vezes o físico está demente, tem um problema mental, né? Um aval, um coágulo, um trem. Aí ele está ali adormecido, converse com a alma, porque a alma vai administrar ele no outro dia. Se o sono for depois das 3, mais profundo ainda, muito mais profundo, você tem a opção de conversar com o próprio espírito. Mas aí é o quê? Perdão. Pedir perdão. Porque geralmente é você que deve. Não é me perdoe, filho, não. Não é me perdoe, filha, não. Me perdoe, simplesmente assim. Me perdoe se eu te fiz algum mal no passado. Bem baixinho, extremamente baixinho, desde que nunca acorde.
Então você tem esses 3 estágios que você pode conversar. Quando você conversa com a alma, observa no outro dia para você ver o que acontece. Tudo muda. Sim, mas essa alma não vai estar fora, não, mesmo sendo uma criança. Ela tem um período, né? Acabou de dormir, ela vai estar ali. De qualquer forma, você conversa, ela está escutando através dos sensores, né? O animal não vai interferir. Aí você, o que você não pode fazer? Nunca usar nome. Para a alma você pode usar filho, filha, marido. Ixi, falei segredo, né? Esposa, tô brincando, viu? Esposa. E falar que ama de verdade mesmo, né? E tudo mais. Aí brigou, aquela briga danada lá, e você espera, vou esperar você dormir danada, né? Espera você dormir, você vai lá e na alma. Seu bandido, seu cretino. Entenderam? Mas você não pode chamar pelo nome não, senão a alma vem, né? Acorda. O que você está falando para mim? Né? E aquele Fala assim, foi aberto e fechado, né? Não tem problema não. Ai, ai. Salve Deus, mestres. Vamos agradecer a nosso Senhor Jesus Cristo nesse instante. Infelizmente hoje não pôde ser online, mas essa gravação vai ao ar mais tarde, assim que tivermos internet. Às vezes acontece, não é a primeira vez, né? Acontece. Então que possamos estar favoráveis à espiritualidade, aos ensinamentos do Cristo, de nossa Mãe Clarividente, que foi em busca destas raízes tão profundas, fala com tanta naturalidade, como nós vimos falando sobre os Ramsés, sobre os Equitumãs, os Maias, Yucatãs, todos esses povos que no passado faliram como seres, mas que hoje estão aqui encarnados, servindo o Pai Seta Branca, dentro do mesmo propósito, o mesmo sacerdote. Só que hoje nós entendemos a força do amor, do perdão, da harmonia, de não estar em guerra interior. Então, onde quer que esteja um jaguar a qualquer momento, que Jesus esteja com ele, que a Virgem Santíssima o cubra com o manto sagrado e que esse amor infinito possa ser transmitido, guiado, repartido com seus familiares, com seus amigos, com todos aqueles que vos são tão caros. Que o grande Semiromba de Deus, dentro do compromisso de conduzir estes capelinos, possa conseguir algum dia nos resgatar e nos conduzir novamente para a capela. Que Deus, na sua infinita bondade, pague a todos por essa oportunidade. Salve Deus. Eu esqueço de colocar aqui.